Olá, como estão? Hoje eu vim aqui para dar uma resposta a um dos comentários sobre um dos vídeos do canal da Epoqué. Foi um comentário no vídeo número 9 da Antipsiquiatria, da playlist Antipsiquiatria, e o título desse vídeo é Antipsiquiatria, o mito do TDAH. E a Vânia Mota faz a pergunta: se é mito, o que é, né? O que é, na verdade, o TDAH? Então, eu vou fazer uma resposta, obviamente, dentro do caráter filosófico que me cabe, de uma forma ampla, né? Vamos tentar fazer uma forma ampla e chegar no específico, que é exatamente o assunto terapêutico e a relação disso com a psiquiatria biológica. Então, vou começar lá pelo horizonte de fora sobre o que é mito, né? Vamos às definições possíveis da palavra mito. E para isso, eu vou pegar aqui o dicionário de filosofia, o Nicola Abagnano, da qual eu vou ler aqui algumas partes, não vou ler tudo, porque o verbete é muito extenso, tem várias concepções de mito, mas tem uma aqui, que é a que eu uso, né, está em mim, está influenciado nos meus pensamentos quando eu falo sobre a questão do mito. Então, no verbete mito, no dicionário de filosofia, está escrito assim: uma das concepções de mito seria mito como instrumento de estudo social. É isso, tá? Então, é a partir dessa percepção que eu falo sobre mito, sobre fábula, ok? Que eu faço aí a brincadeira séria, né? De DSM, é como os contos de Andersen, né? Ou do Chapeuzinho Vermelho, os contos de Natal. São dois livros que falam sobre mitos, sobre fábulas. Um com caráter aí, tentando dar um verniz de cientificidade, o tal do Manual de Diagnósticos de Transtornos ou Doenças Mentais, seja o nome que queiram dar. E os contos de Andersen também são fábulas, né? Então, o mito da caverna e o diagnóstico TDAH, para mim, estão no mesmo nível do mito, de uma história. Mas o que eu quero dizer com isso? Vamos lá. Essa última concepção de mito vê a justificação retrospectiva dos elementos fundamentais que constituem a cultura de um grupo. O mito não é simples narrativa, nem forma de ciência, exatamente isso, nem ramo da arte ou da história, nem narração explicativa. Só isso aqui para mim bastaria. O mito não é forma de ciência, ele não fala nada sobre o real. Ele não explica o real. As justificativas do mito são culturais, sociais, históricas, e é nessa perspectiva que temos que olhá-lo, e não tentarmos transformá-lo em explicação última do real. Se a gente quer a explicação do real, nós vamos para a ciência. Se a gente quiser a explicação sobre como surgiu o universo, não vamos nas cosmogonias religiosas, qualquer delas. Vamos à ciência. Ali estão as melhores explicações. Mesmo que estejam em abertas, aquelas que existem estão fundamentadas no real. Mito não é uma verdade sobre o mundo. O Apocalipse não manifesta a verdade sobre o mundo, sobre o real. É uma história, é uma fábula que tem que ser lido a partir do momento histórico e das intenções de quem escreveu. Não como uma leitura científica, no sentido dessa ciência que nos explica o real. Né? Se dentro do caráter histórico, por exemplo, do Apocalipse no Novo Testamento, ele é um Ctrl-C, Ctrl-V, exatamente igual da cosmogonia, da escatologia persa, do Ahura Mazda.
É lá a origem do diabo, né? Do Satã, como está especificado no Novo Testamento. É lá que está a origem do lago de fogo eterno. Lá que está o bem e o mal, como o mal um lugar baixo, abaixo, onde tem um anjo. Toda a angiologia do Novo Testamento é uma cópia, um Ctrl-C, Ctrl-V da cosmogonia e da escatologia persa. E é a partir dessa perspectiva que se lê os mitos. Não como informação do real, não informa nada. Você quer informação do real, você vai à ciência ou às disciplinas científicas. Então, cumpre uma função intimamente ligada à natureza da tradição, à continuidade da cultura, à relação entre maturidade e juventude e à atitude humana em relação ao passado. A função do mito é, em resumo, reforçar a tradição e dar-lhe maior valor e prestígio, vinculando-a à mais elevada, melhor e mais sobrenatural realidade dos acontecimentos iniciais. É isso, né? O mito serve para um grupo social estabelecer seus valores, seus poderes, suas regras, sua política, sua moral. Mas o mito, qualquer que seja, não tira do real a moral. Ao contrário, coloca lá. Um mito não tira do real os valores, ao contrário, os coloca lá. A partir da subjetividade ou intersubjetividade do grupo, eles criam os valores que colocam no real. Muitas vezes apenas para unir o grupo, apenas para reforçar suas tribos. Acabam virando doutrinas, muitas vezes, nas quais há um caráter de necessidade de aceitar os dogmas. Quando eu estou falando isso, pensem de fundo na psiquiatria biológica. É exatamente o que ela faz. Ela coloca no real os valores psiquiátricos da doença mental. Ela coloca no real as suas crenças a respeito de uma doença mental vinculada a disfunções biológicas no cérebro, nos neurotransmissores, no desequilíbrio químico. Isso ela não tira do real. Isso não é informação sobre o nosso comportamento. Isso é mito, é fábula, e nesse sentido, desconectada do real. Não nos diz nada, e é por isso que não há provas sobre TDAH, bipolaridade, esquizofrenia, o que vocês quiserem daquele livro de mitologia Anderson, né, dos Anderson, que é o DSM. Ali não há nenhuma informação científica a partir do ser humano, da sua biologia ou do real. É puramente mito. É a partir da Associação Psiquiatra Americana e seus parceiros é que eles colocam no real essas informações e nos convencem, ou tentam nos convencer, porque dão ar um verniz de cientificidade, que muitas pessoas, querendo pegar essa fatia financeira, econômica e de poder, como algumas neurocientistas, acabam aderindo a isso. Mas eu afirmo que isso é uma crença, como qualquer crença religiosa. Eles acreditam nisso. Mas acreditar em algo não torna isso real. Mas no fundo, ou até no raso, eles sabem que aquilo ali é fábula, que aquilo ali é mito. Só que é interessante de perceber o mito dessa forma, é que a gente não cai nessa história, que só os antigos, só os povos não civilizados é que faziam mitologia. Não, não, não. Mitologia é necessária na cultura, né? Lévi-Strauss fala sobre isso, Ernest Cassirer fala sobre isso, antropologia filosófica. O mito, a fábula, ela é necessária, mas nós temos que compreender como uma necessidade de grupos culturais históricos e não como uma percepção científica do real. Então, a psiquiatria biológica, ela é mitológica, ela é fábula, assim como, por exemplo, o Apocalipse. Assim como, por exemplo, o Apocalipse e também a escatologia persa, da qual o Apocalipse do Novo Testamento trouxe. Assim como a meritocracia é uma fábula, um mito em que sentido? Ela não tira essas informações do real. Ela mascara o real, pega
fragmentos do real que até existem, junta de uma forma que não é assim, para estabelecer uma teoria mitológica e fábulas para convencer os incultos de que, os incautos, de que isso é real, que é uma informação da realidade, e não é. Então, meritocracia como justiça social, cosmogonias ou escatologias religiosas, a psiquiatria biológica, e vão contando aí quantas fábulas vocês, o mercado como um instrumento financeiro social indiferente a valores, mentira, porque ele traz valores incutidos neles e corrompe os valores estabelecidos de outras formas de atividade pessoal que poderiam ter. Isso são mitos, são fábulas, pessoas que dizem, grupos que dizem que tiram da realidade, a partir do real, essas informações, e que isso é real, quando na verdade é construído por eles e projetado no real por eles. A gente sabe que o mito da caverna de Platão é mito, mas isso não é prerrogativa dos antigos. Hoje se vive através de mitos. Né? Então, pessoas que se arrogam ou que grupos colocam como heróis ou como, sei eu, ícones quase de forma mitológica não, quase de forma sobrenatural, salvadores da pátria, salvadores não sei o quê. Isso é mito, são grupos que projetam nessa pessoa e projetam no real seus valores, não tiram dali a informação. E é nesse sentido que eu falo da psiquiatria biológica. Então, Lévi-Strauss aqui já mostrou que o mito não é uma narrativa histórica, mas a representação generalizada de fatos que recorrem com uniformidade na vida dos homens. Então, tem a ver com grupos, com sociedade, com momento histórico, com tentar convencer as pessoas de certos valores, de certas práticas políticas, de certas questões estéticas como valor e desvalor. Mas isso não é informação do real. Muito bem. A função desempenha nas sociedades humanas, função que pode ser esclarecida e descrita com base em fatos observáveis. A gente pode compreender o mito através de momentos históricos de fatos observáveis, mas não quer dizer que é eles que estão tirando como informação do real as informações relevantes. Eles estão colocando, tentando projetar. Né? Bom, então é nessa concepção que eu penso, né, que eu trabalho quando eu digo aqui que a psiquiatria biológica, quando eu falar sobre alguma mitologia, né, sobre, isso é mito, isso é fábula, Papai Noel, Fada do Dente, Pinóquio, Chapeuzinho Vermelho, são histórias, fábulas culturais que tiveram o seu nascimento dentro de valores e concepções e práticas históricas necessárias naquele momento, que tem a sua validade histórico-cultural e social a partir daquele momento histórico, mas não são informações do real. O velho do saco não é uma informação do real, mas era uma fábula para que as crianças não saíssem à noite, porque a noite era era um problema na vida mais antiga, 1700, 1600, né? Antes da luz elétrica, fundamentalmente, nem todos tinham lampião, querosene e óleo para queimar. Então, era na noite que aconteciam as desgraças, que as crianças se perdiam, caíam nos poços, havia assaltos, estupros. À noite, quando a gente fala assim, né, que a coisa está preta, a gente não está se referindo à raça, não é um preconceito racial. A coisa está preta quer dizer que a noite chegou, que o escuro é ali onde o pânico da morte acontece. Então, vamos ficar todos juntos. Então, vamos contar para as crianças histórias assustadoras de que acontecem fora desse momento. Mas isso não é isso, claro que parte do real, parte do perigo, parte do medo, parte da obscuridade, né, da noite e das coisas que aconteciam no real. Mas essa história do Chapeuzinho Vermelho, ela pode ser estudada a partir da perspectiva histórica, social e cultural. Não vamos querer tirar informações do real, podemos querer tirar informações do pensamento daquele que escreveu essa história.
mas não diretamente do real. Para isso, nós vamos precisar circundar essa fábula, esse mito, com o seu momento histórico, com as suas questões culturais daquele momento. Então, uma fábula e um mito contam para nós o momento histórico. A psiquiatria biológica conta para nós, se nós ampliarmos a perspectiva que ela quer nos dar, restrita, reducionista, de uma doença biológica para o comportamento, se a gente consegue ampliar e sair dessa coisa que eles tentam nos hipnotizar, a gente vai perceber a sociedade em que vivemos para que esse tipo de atividade seja valorizado e seja dado o estatuto de verdade e de justificação racional para o mito, que é igual ao Papai Noel e a Fada do Dente. Nada muda a perspectiva da psiquiatria biológica quanto à informação do real, mesmo que ela use verniz cientificista. E é a partir dessa perspectiva mais ampla que percebemos que esse negócio está deslocado do real. Está projetando no real valores para que nós, né, nos fisgar, para que nós, sem o senso crítico, sem o espaço de mídia aí, para a gente poder discutir abertamente as questões morais, políticas, sociais relativas a essa atividade da psiquiatria biológica, possa vir à tona. Eles contam com essa obscuridade nossa, com a nossa ignorância que a gente não recebe das coisas e com a nossa ignorância ativa, que a gente poderia ir atrás e não vamos. E ficamos simplesmente passivos recebendo informações falsas, como se fossem dados do real. Então, é nesse sentido que chamo, continuo chamando e vou chamar qualquer teoria que queira dar informação no real, e não é, que faz o contrário do que diz. São perigosas, porque se mostram de uma forma e são outras. Tem que ter muito cuidado com as informações. Terra plana, teoria da conspiração, de não sei do que, dos marcianos, não sei do que, teoria da meritocracia e justiça social, escatologias religiosas para agregar poder e cordeirinhos ao redor do Messias. São todas questões muito perigosas que temos que averiguar com uma perspectiva ampla, histórica, social, política, e não somente a maneira que eles querem que nós enxerguemos essas informações. Então, TDAH é mito, o DSM é um grande conto de fábulas e histórias, como o mito da caverna, como o Anel de Giges, como os contos de Andersen, como grandes fábulas que são importantes culturalmente, que nos falam não da coisa em si, do real, mas nos falam do momento histórico, cultural e social que vivemos, no qual uma psiquiatria biológica hoje tem validade em estatuto de verdade e nas instituições mais fundamentais e fortes da sociedade, como hospitais, como planos de saúde, como sistema judiciário, como escolas, que também são mitológicas em certo sentido, quando falam no sentido de educação, mas não é o que fazem lá e não é para isso que preparam, que estão vinculadas ao poder financeiro do mercado de trabalho, a instituições que medem os rankings de quem passa no vestibular ou no Enem, como se isso fosse algum processo educacional. Então, nós estamos cercados de mitos. E nesse momento aqui, enquanto perspectiva filosófica, não só filosófica clínica, eu penso muito que a filosofia serve não só para dar sentido e significado às nossas relações de vida, mas para retirar e ressignificar aquilo que já vem com um certo sentido estranho que nos é apresentado. As coisas vêm com um sentido pronto, querendo nos direcionar nosso pensamento e nossa perspectiva para um lado. E a filosofia bate de frente com essa perspectiva, né, e tenta ressignificar aquilo que já vem ressignificado. Isso é um trabalho filosófico super importante de investigação, de denúncia daquilo que parece ser, mas não é. Eles fazem justamente o contrário daquilo que eles pregam. Muito bem, esse é quase um vídeo mais filosófico do que filosófico clínico e terapêutico, mas é a partir dessa perspectiva, então, que quando eu falar de mito, falar de fábula, que é exatamente manter essa diferenciação, essa cisão entre o mito e uma informação do real. O mito projeta no real o que ele quer, não tira informação dele. E a ciência, seja qual for a disciplina, nos dá informação do real.
a que ela melhor tem até agora. Não a total e nem a última, em sentido de não ter mais o que procurar, mas a última em questão de atualização. A ciência está sempre se revendo e pode, sim, refazer as suas buscas, mas ela nos dá informação no real a partir de suas pesquisas. Queremos informação do real, procuremos a ciência de fato. Queremos projetar valores no real, lemos romance, mitos, religiões e psiquiatria biológica. Muito obrigado e qualquer comentário, qualquer sugestão, por favor, coloque no comentário que eu respondo por aqui. E se gostar do vídeo, deem like, comente, que ajuda o YouTube a divulgar os vídeos sobre filosofia clínica, hipoqué e antipsiquiatria para mais pessoas. Até o próximo vídeo.